Está começando mais um podcast da pré-temporada do Dentro do Garrafão. Falta pouco para o início da temporada da NBA e até lá analisaremos todos os 30 times da liga em 30 episódios, hein? Um para cada equipe. Eu sou Matheus Manes, junto comigo está Lucas Paes. Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal de casa. Depois da divisão do Atlântico, que você pode conferir nos últimos 5 episódios que gravamos, passamos então para a divisão central. Divisão essa de que times? Central que tem os times de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. E a gente começa com o primeiro dessa lista então, que é o Chicago Bulls. Chicago Bulls, que é uma franquia que começou no ano de 1966. Possui 6 títulos, todos com Michael Jordan e Scott Pippen, e o Bulls nunca perdeu uma final que disputou. Isso realmente é assim impressionante, né? E já que nós estamos falando de ídolos, além de Michael Jordan e Scott Pippen, também tem que falar de Dennis Rodman, que estava em 3 desses títulos com o Chicago, Phil Jackson, que não pode deixar de ser excluído, e Jerry Sloan, além de muitos outros ídolos durante esse período vencedor do Chicago. O time que ano passado ficou até bem, apesar das perdas que teve durante a temporada, ficou em quarto na conferência, segundo na divisão, com um recorde de 48 vitórias e 34 derrotas, 58% de aproveitamento. E é realmente uma posição surpreendente até, porque o Chicago começou a temporada sendo cotado para ser o campeão do leste. Derrick Rose tinha acabado de voltar de uma temporada onde ele estava machucado e não jogou, então o time veio com tudo para a temporada. Até que Derrick Rose novamente se machucou e só jogou 10 jogos essa temporada, né? Eu acho que ele só joga 10 jogos em 2 anos. Nas últimas 2 temporadas ele fez 20 jogos e acho que foi muito. Não, ele realmente só jogou 10 jogos essa temporada e na outra não jogou. E na anterior, se não me engano, ele jogou 40. Se chegou a fazer 40 jogos, então ele tem dificuldade para se manter saudável há uns bons 3 anos. Foi na pré que ele parou de jogar. Então quando ele saiu, todo mundo achou que, pronto, né? Agora acabou pro Bulls. Já era. E eles realmente tiveram um começo muito ruim. Sim. Eles chegaram a perder 10 de 13 jogos no início. E isso finalmente resultou na troca do Luol Deng, que sempre foi uma das caras da franquia, um dos jogadores preferidos dos fãs. E ele foi trocado pro Cavaliers pelo Andrew Bynum, que foi liberado assim que chegou, e um monte de pique, um monte de escolha pro draft. Só que muita gente achava que eles iam agora perder de propósito, só que eles começaram a ganhar de novo. Joakim Noah brilhou, virou o líder, teve o melhor ano da carreira dele. Sim, carregou o time nas costas, né? Por um pivô que não era assim, coadjuvante, era aquele cara que só pega rebote, dá a bolinha pro lado ali. O Boozer, que era o pontuador, ele, o Rose, né? E o Ted Gibson, ele era mais um cara de defesa, surpreendeu. Ele, inclusive, é a peça mais importante do sistema defensivo do Thibodeau. E ele até o Jimmy Butler, eu me arriscaria a dizer. E até o Taj Gibson, né? Que foi importantíssimo para a defesa vindo do banco. Até porque o próprio Boozer, ele é um péssimo defensor. Não. E o Noah teve triple-double, cara. Um pivô fazendo triple-double com assistência, rebote. E pontos. Impressionante, absurdamente impressionante. E não era 10 não, era tipo 20 pontos, 15 rebotes e 2 assistências. Acho que você deu uma aumentada nos pontos aí, mas tudo bem. Mitou nessa temporada. E foi premiado com o prêmio de melhor defensor da liga. Muito, muito, muito merecido. Merecido, né? Tem um jogo contra o Miami, dele marcando o LeBron James, mas o cara correndo de um lado pro outro, pulando de um lado pro outro. Cara, é impressionante. Ele é muito rápido para um pivô e a marcação dele é sensacional. E um jogador que foi uma grande surpresa nesse time aí, que perdeu o Rose, que era o principal, né? Foi o DJ Augustin, que é um time que não tinha armador e em quem confiar. E foi nele que depositou as fichas, né? Depois que saiu o próprio Rose e o Nate Robinson, que foi pro Denver. O DJ Augustin é até um cara que foi cogitado de sair da liga, né? Que talvez não tivesse espaço em nenhum time. Ele, inclusive, veio do Toronto, mas ele veio porque ele foi liberado do Toronto. Toronto não queria mais ele. E aí, por causa da falta de armadores no Chicago, eles assinaram com o DJ Augustin numa movimentação meio desesperada do Bulls. E deu no que deu, né? Mostrou que a quem veio, né? Mas apesar da defesa estelar do Chicago Bulls, o ataque meio que deixou a desejar, né? Sim, o esquema defensivo grande que o Thibodeau criou não tinha um contra-ataque, um ataque muito confiável, que onde era assim, definido
facilmente as jogadas. Tanto que o líder de pontos do time tinha só 14 pontos e meio de média, que foi o próprio DJ Augustin. Isso mostrou claro que não ajudou o time a passar pelo próprio Wizards no playoff, no primeiro round, quando perderam de 4-1. Que nesse playoff, Nenê, né, dominou o Noah e dessa vez o Noah não pôde resolver pro time. O Noah tava até machucado nessas playoffs, assim, e isso com certeza pesou um pouco pro Bulls. E os armadores do time, né, os defensores de perímetro do Chicago Bulls, eles não conseguiam acompanhar o ritmo do Wall e do Bradley Beal. Além de ter o Ariza, que também complicava a vida dos marcadores. Sim. E o problema ofensivo do time fica mais evidente quando você olha, por exemplo, porcentagem de arremessos certos ajustados, que é isso que leva em conta que a bola de 3 vale mais. E o Chicago é o último da liga, cara, com 47%. Pô, de 30. E não adianta de nada você ter um dos melhores defesas da liga se seu ataque é fraco. Você pode até ir bem durante a temporada regular, mas nas playoffs não vai tão longe. Não tem defesa que aguente, né? E também foi nessa série de playoffs que ficou mais evidente, pelo menos pra mim, que o Boozer era um peso pra esse time. Porque quando ele tava em quadra, ele não conseguia acompanhar o ritmo do Nenê e do Gortat. E o Gibson acaba sendo o jogador mais importante pro time justamente porque ele vai suprir essa necessidade de defesa do time. E aí o Boozer já não é mais um grande jogador ofensivo, então... Em média de 13, né? O PR dele, então, baixíssimo. Ele tá com um PR mediano, né, de 14,5, mas que é a média, né? Só que é baixo pro que você espera dele ofensivamente. É baixo. Ele vale o que ele tá recebendo? O Chicago, que teve a segunda melhor defesa no ano passado, mas somente o 28º ataque, com a diferença de 1,9, que é a 13ª diferença. E aí tá aquela diferença que a gente falou, né? Tá o grande diferencial. Faz 100, toma 99. O Jim Butler, que jogou bastante tempo, provavelmente mais do que devia, porque simplesmente a saída do Walden fez com que o time não tivesse outro defensor de perímetro bom, né? Que possa marcar os principais alas dos outros times, né? Quem nesse time vai marcar um Kevin Durant, um Carmelo Anthony? Não tem ninguém assim grande, rápido e bom defensivamente para marcar esses caras. Então, o Thibodeau bota toda essa carga em cima do Jimmy Butler, agora que o Luol Deng, que era o principal nisso, né? Foi embora, né? Isso, na verdade, é o que eu menos gosto no sistema do Thibodeau, assim, talvez minha maior crítica com o sistema dele, é que ele bota muito em cima desses marcadores. O jogo inteiro. Por exemplo, pra beber água, o Aldeng, se eu não me engano, foi o jogador com mais minutos em quadra nas últimas 2 temporadas por causa disso. Isso pesa muito pro jogador, né? Um desgaste físico absurdo. E, obviamente, isso também vai fazer diferença pro jogador no lado ofensivo, né? O cara cisma em um cara e é ele ali e é isso aí. O Deng, que é bem atlético, né? Ele marca muito forte. Aí você vê, por exemplo, o Jimmy Butler, ele tinha uma bola de 3 no início da temporada. Quando o Deng saiu, ele pegou os minutos, de repente a bola de 3 dele sumiu. Sim. A média dele de 3 é 0.2, 283, né? Baixíssimo. O PR dele foi de 3, abaixo da liga, que é de 15, né? E aí, só reforçando que o PR conta muito mais o jogo ofensivo do que o defensivo. Outro jogador que foi mal em porcentagem de arremesso foi o próprio Boozer, com 0,45% de aproveitamento, muito baixo em relação ao que era para ser, né? Menos da metade, né? Mas uma coisa que o Boozer atrapalha um pouco o time é o salário de 13,500 milhões de dólares, que tira bastante pega bastante o teto salarial do time, né? Tirando um pouco da disponibilidade de arrumar outros jogadores melhores e mais baratos. Olha só quanto ele recebe e o quanto ele é eficiente. E a gente falando que ele é um jogador de um lado da quadra só, ele só é um jogador ofensivo, então fica claro que ele realmente não merece tudo isso que ele está recebendo. Lembrando que, diferente de alguns esportes, como o futebol aqui no Brasil, o salário pesa mais e é importante porque cada time tem um limite salarial. A gente falou mais sobre isso no podcast sobre o Knicks. Então, se você quiser, dá uma olhada no podcast número 3 sobre o New York Knicks, onde a gente fala melhor sobre teto salarial. Nesse time do Chicago, a gente pode ver que nos líderes de ponto, rebote, assistências, roubos e tocos, o Noah aparece em rebote com 11, assistência com 5, que é muito alto, e em toco com um toco por jogo. E roubo de bola foi o próprio Butler, que ficou nessa liderança aí. I say you go to Rose, let him penetrate, try to create something. Rose with her.
Rose with the shot. He scored! With 5.7 remaining in the fourth quarter. E o que mudou de uma temporada para outra nesse time do Chicago Bulls? Olha, o que mudou foi que Carlos Boozer foi pro Los Angeles Lakers e o DJ Augustin foi pro Pistons. E nesse time aí, quem também saiu foi o Jimmy Fredette. E quem entrou foi o Doug McDermott, do 11ª escolha no draft. O Paul Gasol, que foi meio que uma troca com o Boozer, do Lakers. Meio do sentido que não foi troca nenhuma, né? Nikola Mirotic, do Real Madrid. O Etwan Moore, do Orlando. E Aaron Brooks, do Denver. O Bulls melhorou muito, né? E a gente tava falando do Carlos Boozer. O Paul Gasol é um upgrade enorme nessa posição. E recebendo metade do salário que o Boozer receberia esse ano pelo Chicago. 7 milhões e 100. E vamos combinar que ele nunca foi o dobro do jogador que o Gasol foi. Então você pagando menos e tendo um jogador mais eficiente é uma melhor e tanto. Com certeza. E é bom ataque e defesa, né? Não é só um. Ele até não foi bem na defesa ano passado, mas eu acho que é muito porque ele tava infeliz no Lakers, não gostava do sistema do time. Pra dar uma saída, né? É. E um outro jogador que tá aí desses que entraram, que foi o jogador draftado, foi o Doug McDermott, que é um jogador que é de arremesso, de ofensividade, que é o que precisa muito o time, para melhorar essa média de apenas 1,9 de ponto a mais do que derrota, né? Mas ele, em compensação, a defesa não é lá essas coisas, né? Inclusive, ele ganhou unanimemente os prêmios de melhor jogador de basquete universitário, coisa que outros jogadores como Blake Griffin, Kevin Durant, Michael Jordan, Tim Duncan também fizeram. Mas realmente não é reconhecido pela sua defesa, né? E meu medo é que o Thibodeau não dê tantos minutos a ele justamente por isso. Ele entra num jogo que precisa virar, tá 3 pontos só na frente, bota o cara lá pra pontuar. Mas se você quer que ele seja bom nisso, ele precisa de tempo em quadra, né? Treina ele na defesa, caramba. Né? Com certeza ele vai ser treinado nesse quesito e tem potencial pra ser bom nessa área também. Mas não adianta, precisa de tempo em quadra. Sim, sim. E você chegou a ver ele jogando na Summer League? Ele tava jogando bem também. Sim. O Nikola Mirotic, que também tá vindo aí, eu não sei nem muito o que comentar, porque eu nunca vi jogar. Mas sei que existe um certo hype pra cima dele, né? É novo, novato até no basquete, apenas 22 anos, foi MVP da Liga Espanhola. Isso é um bom sinal, porque mostra que ele tem alguma experiência, né? Vamos ver, né? Segunda liga, vamos botar assim, do mundo, né? Uma das... O Aaron Brooks, que veio do Denver, também é um bom jogador para o clube, um bom banco para o Derrick Rose, que normalmente, né, tem seus problemas, dá um descanso para ele. E Aaron Brooks pode entrar nessa vaguinha aí. Só não pode acontecer aquela coisa que não podemos nomear, porque senão o Aaron Brooks não pega a titularidade desse time bem, não. Como você falou, o próprio Derrick Rose está de volta. Está de volta. É a maior mudança desse time, né? Vamos só ver se dessa vez emplaca, se fica. Ele saudável é o que ajudaria o Bulls a voltar pra elite da NBA. Voltar a ser MVP, né? Que ele foi MVP e parece que virou a sina dele por causa disso, sempre se machucar sempre, né? I'm with a very special guest, Joakim Noah's father. Well, Joakim is very focused, very focused. Yes! Sorry! Yes! Então vamos falar sobre previsões para essa temporada. Se isso se confirmar, acredito que o Bulls vai ser o 1-2, ou quem sabe 1-2-5, um do segundo, terceiro, não sei, time do leste e um forte candidato ao título da conferência. Se for para apostar, Bulls pode ir até para uma final. Acho que depende muito do Derrick Rose. Se ele se manter em quadra, esse time tem chance de ser campeão. Exato. E vamos ver se o Paul Gasol como é que vai ser, né? A contribuição dele. Mas fãs do Chicago podem ficar animados com o que ele mostrou no Mundial, né? Engoliu o Brasil. O cara jogou muito. Repito, né? Quem não joga bem contra o Brasil? Pode ser. E uma outra coisa que eu acredito é que o técnico do Chicago vai botar o pessoal mais veterano e jogadores defensivos, né? Como o Dunleavy, que deve ser titular nesse time aí. Com o Gasol, talvez, no time. Até se você pensa que o Gasol não é uma grande estrela defensivamente, o Thibodeau provavelmente vai querer colocar veteranos que saibam defender bem durante a maior parte do tempo.
Então o Gasol provavelmente vai estar jogando no lado do Noah o tempo todo. E aí eu acho que ele começa com o Dunleavy, como você falou, também no lugar do McDermott e bota o McDermott no banco. Mas só pra deixar claro, eu sou contra isso. Acho que o McDermott tem que começar. Eu vou até dar um chute aqui. Eu acho que o McDermott podia ser melhor rookie do ano se tivesse mais tempo em quadra. Que infelizmente eu acho que ele não vai ter. Um jovem potencial, né? Tem que estar em quadra. Cara novo tem que entrar, não pode ficar enrolando, vai jogar primeiro ano de experiência, o segundo joga mais ou menos. Bota o cara, né? Vê qual é. Pode ser um dos principais do time. Eu acho que deveria jogar. McDermott wide open. Oh, you saw it coming. And look, now he's getting the house aroused. E motivos para ver o jogo do Chicago Bulls? Um principal motivo acho que quem é fã de NBA, de basquete também, né, claro, quer ver o Derrick Rose sendo MVP, se der de novo, um ano sem contusão, voando. Não sei se é MVP, mas se estiver jogando, tá ótimo. Mateus, e eu me pergunto, o que pode dar errado nesse time? Pô, precisa falar mesmo? Acho que eu não quero falar não, pra ver se não acontece. Vamos deixar assim. Aí que aparece, né? Vai falar que a culpa é nossa. E um desejo pra esse time na temporada? Derrick Rose, Butler, McDermott, Paul Gasol, Joaquim Noah, por favor, sejam esses os titulares, porque tem uns aí que não dá, né? E você sabe quem é, né? A gente só quer que dê espaço pro McBuckets e que Derrick Rose volte a liderar esse time. E assim a gente vai terminando a nossa prévia do Chicago Bulls. E no episódio de amanhã a gente fala sobre o time mais esperado dessa temporada, o Cleveland Cavaliers. Lembrando que você pode acompanhar o podcast pelo iTunes, pelo site oficial, com algumas informações e links extras, pelo YouTube, que tem algumas imagens de apoio, e você pode entrar em contato com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, ou se quiser entrar na discussão, fale com a gente pelo site. Até amanhã. Falou! My nature is treacherous, toxic, Van Rock, I've been plotting this scheme and watch. I got a mean crossover with arena shot. Live this way, morning, night and day. Maybe 'Cause I'm a